Passamos aqui aos processos de vista, né, minha doutora? Não, por enquanto nós estamos sem processo de vistas e nem também suspensos em virtude do 942. Processo com pedido de sustentação oral e preferência. Nós temos um aqui da nossa relatoria, que é do SAG. Está pautado de número 13. É o 0031240, dígito 45, 2012, com final 0001, trata-se de uma apelação cível. Aqui o advogado é o doutor Adri Regis Rolim Fernandes, mas eu não estou vendo nenhum advogado, embora tenha sido presencial a solicitação. Perfeito. Nesse caso, eu vou aqui dar só o resultado, porque já foi submetido provisoriamente aos demais julgadores, e da nossa apreciação, terminamos por juízo negativo de retratação, recurso conhecido e mantido desprovimento, acórdão confirmado à unanimidade. O 17 do PJE foi retirado de pauta, mesmo assim, a publicização trata-se do 0040776, dígito 85/2012, 0064, é uma desapropriação por utilidade pública, é apelação cível e é da relatoria do eminente desembargador Tarcílio. Perfeito, excelência. Processos extra-pauta nós também não temos. Processos em pauta. Aqui da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, nós temos o primeiro, o 1, que é o 062-1951, dígito 56, 2023, final, uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento. Sua Excelência tomou conhecimento, mas para desprovê-lo no que foi acompanhado pelos eminentes pares, porquanto a unanimidade foi esse o resultado. O 2, 0006-718, dígito 05, 2017, com final 0089, é apelação e remessa necessária. Sua Excelência não tomou conhecimento da remessa e a apelação foi conhecida e provida no que foi igualmente acompanhado pelos eminentes pares por conta à unanimidade. O 3 é o 018-6138, dígito 50, 2011, com final 0001/50.000, pois se trata de embargos de declaração, em que Sua Excelência tomou conhecimento dos embargos para desprovê-lo e, igualmente, à unanimidade. O 4 é o 012-6357, dígito 24, 2016, com final 0001, apelação cível, em que o apelo foi conhecido e provido à unanimidade. O 5, 055-8089, dígito 17, 2000, com final 001/50.000, embargos de declaração cível, embargos de declaração conhecido e providos parcialmente, sem efeitos modificativos, à unanimidade. Agora passamos aos processos do SAG, da relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. O 6 é o 063-5210, dígito 26, 2020, final, uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento. Sua Excelência tomou conhecimento e deu provimento no que foi acompanhado pelos demais pares, porquanto à unanimidade. O 7 é o 0003730, dígito 93, 2004, final 0112/50.000, agravo interno cível,
Sua Excelência não conheceu do agravo e foi acompanhado pelos eminentes pares. 8, 01 31 54 5 de 37 2012, final 0001/50.000, embargos de declaração cível. Sua Excelência tomou conhecimento dos embargos para desprovê-lo, no que foi acompanhado pelos eminentes pares. 9, 063 060 8 dígito 55 2021, final 0000/50.000, agravo interno cível. Sua Excelência tomou conhecimento dos embargos declaratórios, mas para desprovê-lo, sendo acompanhado pelos eminentes pares. Passamos agora aos processos de relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho. O 10, 00 10 632, dígito 71, final 0112, trata-se de uma apelação cível. Aqui, o desembargador, Vossa Excelência, nós fizemos uma observação e Vossa Excelência não acolheu esta observação. Por favor, eu vou fazer a leitura aqui da proposta de emenda de Vossa Excelência, caso Vossa Excelência não queira fazê-lo, que eu vou dizer as razões pelas quais eu não votei com Vossa Excelência. Na proposta de emenda, Sua Excelência diz: direito processual cível, administrativo, constitucional, juízo de retratação positivo, referência ao disposto no artigo 1040, inciso 2 do CPC, obrigação de fazer, direito à saúde, responsabilidade da demanda, ao ente responsável. Eu acho que seria interessante ele fazer a leitura, né? Eu também acho, Excelência. Eu faço, então. Eu acho. Aí, Vossa Excelência... Eu apresento... Então, muito obrigada. Emenda direito processual civil, administrativo, constitucional, juízo de retratação positivo, referência ao disposto, ao artigo 1040, inciso 2 do CPC, obrigação de fazer, direito à saúde, responsabilidade da demandada ao ente responsável pela prestação específica de acordo com a repartição de competência estabelecida pelo SUS, fornecimento de cadeiras com rodas, móvel especial voltado à necessidade do paciente, a ser incluído no fluxo de atenção locomotiva e ambulatorial, competência do Estado, definição estabelecida no recurso extraordinário 855.178, repercussão geral, geração do tema 793 do Supremo Tribunal Federal, com larga aplicação nessa corte fracionada, como se vê nos acordos. E aí eu cito agravo de instrumento 063 7561, né, da desembargadora Lisete de Souza Gadelha. O outro é lavra do desembargador Fernando Luiz Mendes Rotti. O outro ainda do José Tacílio Souza, da CID, aí eu cito o número. Também, igualmente, eu cito o desembargador Paulo Francisco Banho Pontes, também cito o número, de modo que eu estou, desembargadora presidente, acolhendo a retratação do juízo positivo de retratação. Perfeito? Então, vamos nós. Perfeito. Eu não discordo absolutamente de Vossa Excelência estar acolhendo o juízo de retratação. O que eu pondero é porque a demanda que vem pela Defensoria Pública, ela é tanto contra o município de Juazeiro do Norte, quanto o Estado do Ceará. E aí eu ressalvo aqui a responsabilidade solidária dos entes públicos. Certo? Então, não seria voltado apenas para que o Estado pudesse fornecer a cadeira de rodas. Eu também, igualmente ao desembargador, eu trago aqui, inclusive na observação, eu coloquei para
o crivo de Sua Excelência, os votos já levados pela terceira Câmara de Direito Público, aqui em 13 de março deste ano, de lavra da eminente desembargadora Joriza, também é um agravo de instrumento, e nesse agravo de instrumento, Sua Excelência aplica o tema 793, como o relator, o eminente relator, só que ela tem como a responsabilidade solidária e traz aqui na parte que nos interessa. Fornecimento, agravo de instrumento, obrigação de fazer, fornecimento de medicamento, a tutela de urgência, responsabilidade solidária dos entes da federação, artigo 93, inciso 2 da Constituição Federal, tema 793 do STF, no que eu também anulo, né? Trazemos também aqui para a apreciação dos colegas, eu trago da nossa lavra, que é do dia 6 de fevereiro deste ano, onde igualmente é fornecimento de medicamento. Não se trata de um bem para que a pessoa possa... Isso, bem o serviço. Isso. Não deixa de ser produto, né? Então, aqui eu digo, legitimidade passiva do Estado evidenciada, com base no tema 793 do STF, responsabilidade solidária. Então, eu sempre estou aqui levantando a responsabilidade solidária. E trago aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, um agravo de instrumento em que relatou a eminente desembargadora federal, Marli Marques Ferreira, datado de 17 de abril do ano em curso, em que Sua Excelência diz o seguinte, que no presente caso, o embargante alega que o acordo foi omisso e nos julgamentos dos embargos, quando não aplicou a regra de repercussão geral fixada pelo plenário do STF, alinhando-me à compreensão datada pelo STJ de que a tese firmada no julgamento do tema 793 do STF, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença. Então, aqui ela cita o ministro O.G. Fernandes, na primeira sessão, em 23 de outubro de 2019, razão pela qual relega-se ao juiz de execução o encargo de direcionar o cumprimento da ordem judicial, isso em cumprimento de sentença. Também trago aqui, basicamente são essas os três votos, na verdade, são já emendas, que a gente se acosta como uma maneira de estarmos em observação, e a gente sempre faz isso. Eu submeto aos colegas, nesse caso aqui, votam com o eminente desembargador, tanto exatamente, o desembargador Tarcílio e o desembargador Paulo, salvo engano. Perfeito. Perfeito. Então, senhora presidente, escutem só. Não? É o desembargador Fernando? Somos nós três. Perfeito, excelência. Eu ainda estou me acomodando aqui a votação. Pois é, cadê aquele círculo, criatura? Eu já fiz para virar, ó. De qualquer modo, obrigada aí pela... pedir ajuda, pedir, sei lá, uma lente aos dois eminentes desembargadores. Senhora presidente, eu me louvei exatamente, sem mudar uma vírgula, numa decisão do desembargador Tarcílio. Está aqui, vou ler todinho. Não muda nem uma vírgula. Olha, processual civil, administrativo, constitucional, juízo de retratação, eu só botei positivo. Aplicação do disposto do inciso do artigo 2 do artigo 1040, também reproduzi. Obrigação de fazer, direito à vida e à saúde, responsabilidade solidária dos entes públicos, dever constitucional, direcionamento da demanda para o ente responsável
pela prestação específica, segundo a repartição de competência do SUS. Também repeti isso. Tema número 793, consulta e exame inserido no fluxo de atenção ambulatorial especializada. Aí ele diz, competência do ente estatal. Então, direcionou. É também uma apelação, da mesma forma. Por que, senhora presidente? Porque, na verdade, o tema 783, ele foi, de maneira genial, resolvido. Como assim? Se tem 3 entes, o SUS ele é universal, ele presta isso. Eu tenho que indicar alguém. Quem é que vai me dar essas cadeiras de roda? É a União, é o Estado ou o município? Eu tenho que direcionar, porque realmente, quando, eu não posso dizer os 3, eu posso dizer que eles são solidários, e são solidários, continuam sendo solidários, porque se por acaso, desembargador Fernando Chimenez, se for por acaso o Estado, e ele fornecer esse serviço, aí ele se acredita como se fosse uma ação regressiva. É isso que diz o tema 783. Primeiro, é universal. Segundo, tem que direcionar. E terceiro, você tem que depois se acreditar a quem fez o serviço. Está entendendo? Então, não é uma questão essa aqui como modelo jurisprudencial que eu me louvei, não é um cumprimento de sentença. Eu acho que não vale. Nós estamos entendendo que é universal. Agora tem que ser direcionado. Quem é? Quem é que vai dar essas cadeiras com rodas? É o município, eu estou dizendo que é o Estado. Porque dentro do composto todinho existe, eu não tenho essa questão exata, mas eu posso depois consultar minha mulher, que é assistente social. Existem políticas públicas para isso, existe dinheiro para isso, do orçamento. Então, se o Estado vai fornecer, né, eu acho que depois ele se acredita, como diz o tema 783, como se fosse uma ação regressiva. É assim que está. E como é essa questão da competência? Como é essa questão de quem? Por que eu direcionei? Porque realmente é no âmbito da competência processual. Se é o Estado, é o Estado. Ele direciona. Se é o município, é o município. Não tem direito municipal, não tem justiça. Mas se for a União, é a União. Então está resolvido. Eu acho que de uma maneira eficiente, genial, eu acho que o tema do desembargador Fernando foi resolvido nesse plano que eu estou aqui falando. Evidentemente que eu não sei se as palavras jurídicas são essas, mas é exatamente isso que eu compreendi. Evidentemente, as pessoas podem compreender de outra forma, mas é isso que realmente eu tive em mente, senhora presidente. Não, eu não discordo, muito pelo contrário, eu ressaltei para Vossa Excelência que a responsabilidade é solidária, mas isto, e porquanto o município de Juazeiro do Norte pode responder, não, ele pode, até melhor para a parte de aquisição da cadeira de rodas pelo município, está bem mais próximo, e a gente pode ver isso com muita tranquilidade. É algo que a gente tem definido aqui, sem muitos questionamentos, e para ser fiel ao meu próprio entendimento, é o de onde eu me louvo, o desembargador Tarcísio, já que Vossa Excelência vota no que é apresentado todos os recursos apresentados pelo desembargador Durval. É disso que eu me valho, e foi aí onde eu fiz essas observações, para que a gente possa, sem muita polêmica, porque o importante é que a parte receba a cadeira de rodas o mais rapidamente possível. E assim eu colho de Vossa Excelência o posicionamento. Eu estou apresentando essa divergência, aí Vossa Excelência vê o que é mais coerente. Obrigado, senhora presidente, eminente relator, desembargador Durval, desembargador Fernando, desembargador Paulo. A questão é, como já se vem decidindo na Câmara há muito tempo, a questão é a seguinte: o polo passivo da demanda, ele é solidário. Então, na verdade, a autora, quando propôs a ação, ela propôs contra os 2 entes, o município de Juazeiro e o Estado do Ceará. Nesse aspecto, desembargador Durval, data vênia, eu acho que nós não podemos, nesse momento, afastar a responsabilidade do município. Até porque, em situações de execução, essa
esse tema é que seria aplicado. Mas, nesse momento, afastar o município do polo passivo e tirar a responsabilidade dele, em um momento posterior, suprir a carência, eu acho que não, eu tenho certeza, nesse momento, pelos julgados, que não pode. Com relação àquela jurisprudência que Vossa Excelência juntou, e eu agradeço a deferência, na verdade, eu teria que ver o processo, porque aqui ele fala de rename de medicamento genético, cromossomo, diagnóstico de malformação. Pode ser que na tabela do rename direcione especificamente para esse tipo de demanda que seja o Estado competente. Então, eu acredito que, nesse caso específico, essa jurisprudência ela não esteja formatada para se adequar a este caso. Então, o que me prende aqui nesse momento é simplesmente, de uma forma bem objetiva, é de que, nessa realidade processual, nesse momento, nós não podemos afastar a responsabilidade do município de figurar no polo passivo. Então, eu entendo que o município deve figurar no polo passivo. Isso não fere ao tema, porque no momento da execução vai ser direcionado para aquele órgão que tenha mais condições, inclusive na hora em que eu retirar o município da demanda e realmente recair sobre ele a possibilidade de assim fazê-lo, o Estado perde a possibilidade de se ressarcir até das despesas. Mas isso não é política municipal, isso é política nacional da União, com certeza absoluta. Sim, mas aí eu tirando o município, eu não posso afastar processualmente essa possibilidade dele figurar no polo passivo, né? Então, pedindo vênias a Vossa Excelência, nesse caso, eu acompanho a divergência levantada pela desembargadora Lisete, por entender que, pelo que se vem decidido na Câmara, a responsabilidade solidária, ela persiste nesse momento processual. É como voto, senhora presidente. Pedindo vênias ao eminente relator. Eu também. Bom, diante da votação, que fica por maioria, nós passamos à aplicação do 942 do CPC, que é estendida. Eu queria saber se Vossas Excelências estão preparados para votar. Não. Porque nós temos adiado essa votação. Perfeito. Quando é estendido, é que mesmo tendo havido sustentação oral, pode ser que a parte agora queira fazer uma sustentação oral. Perfeito. Ele tem todo o direito de fazer. Que no caso é a Defensoria Pública. Eu até, me perdoe, a doutora Ana Cristina se encontra virtualmente, eu não sei se ela já gostaria de fazer alguma posição, mas normalmente é a Defensoria. Com o microfone. Pois não, desculpe. Fechado. E só complementando, assim, embora aqui o debate tenha sido, a meu ver, tanto esclarecedor, mas nós não tivemos acesso a esses votos. Eu nem o desembargador Paulo, não sei se ele pensa da mesma forma. Eu subscrevo esse... E eu parabenizo os dois colegas pela cautela. Lembro, não sei se que há uma divergência lá no órgão especial a respeito disso. Perfeito. E sabe que essa questão, inclusive, se eu não estiver enganado, foi um voto da desembargadora Lígia em relação ao voto do desembargador Escalça Fava. Mas a gente vai examinar, guardar. Muito obrigada, Excelências. Diante da ponderação, anunciando o resultado, fica maioria, vamos suspender a suspensão pelo artigo 942, né? E passamos já deixando o nosso que é por maioria, é o município responsável. Negando provimento ao apelo do município. Não, Excelência. Não? É porque é assim. Nesse caso votar, aqui, né? Nesse caso aqui, a Defensoria Pública ingressou tanto é apelante o município, aliás, somente é apelante o município de Juazeiro do Norte.
e o Estado está como apelado, inclusive a pessoa que será beneficiada com esse produto, São cadeira dois de rodas. apelados aí. Exatamente. Que o município apelou, Isso. naturalmente colocando no polo passivo os dois. O Estado, exatamente. Exatamente, a responsabilidade e, por óbvio, requerendo aquilo que foi alcançado pelo eminente relator. Não, nesse caso aqui, a divergência que foi por mim levantada é para negar provimento ao apelo Por maioria. pelo isso, Juazeiro, por maioria. É por maioria. E aí, como vai para a estendida, a 942, nós deixamos para a próxima sessão, se assim entender, de 18. Perfeito. Pronto, doutora Nayana, muito obrigada. Dando continuidade, nós passamos aqui ainda a relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, é o 11, o 00040 01 03 2017 0030, apelação cível. Sua Excelência não tomou conhecimento do recurso e manteve a sentença em sua integralidade, o que foi acompanhado pelos eminentes pares. Perfeito. Desembargador Tarcílio, eu não tive a oportunidade de analisar, porque eu me detive só no primeiro e não analisei esse, mas eu acompanho, particularmente, acompanho o entendimento do eminente relator. Como se posiciona? Acompanho o eminente relator. Perfeito. Então, o resultado fica agora consagrado por unanimidade, recurso não conhecido, sentença integralmente mantida. Passamos agora da nossa relatoria no SAG, nós temos o 12, que é o 0035 246, dígito 95, 2012, final 0001/50 mil, agravo interno cível. Eu estou retirando de pauta. Nós temos aqui, doutora, tem preferência? Eu estou retirando de pauta. O 13, perfeito. Nós já anunciamos e já houve o resultado. O 13. Precisa repetir? Não, né, Excelência? Ok, muito obrigada. Aqui também eu estou o 14, o 063 55 52, dígito 03 2021, final, uma sequência de 4 zeros. É um agravo no instrumento que eu também estou retirando de pauta. Eu queria fazer duas observações aqui, porque eu não voto nos processos de Vossa Excelência, eu estou como impedido aqui. Eu não sei se. É só a questão. Tudo bem. É só se caso alguém falte, você não pode. Mas eu acho também que fica claro aí. A secretaria. Nisso, a doutora Nayana, como de costume, tem se mantido diligente. E outra coisa, eu quero até, de certa forma, parabenizar, porque é mais uma informação que nós temos. Né? Exatamente. É isso? Para não confundir mais o que vai. Não, está ótimo. Não tem problema? Está perfeito, doutora. O 14, que eu já anunciei, eu estou também retirando de pauta. É o 06355 552, dígito 03 2021, final, uma sequência de 4 zeros. É um agravo de instrumento. É porque comigo votam o desembargador Tarcílio e o desembargador Fernando Ximenes. Perfeito, obrigada. Aqui o 15 é o 022 3505, dígito 93, 2020, com final 0001/50 mil, agravo interno cível. Eu tomei conhecimento do recurso para desprovê-lo, mantendo a decisão vergastada, no que fui acompanhada pelos eminentes pares. O 16 é o 8613, dígito 87, 2019,
0167, apelação cível. Recurso conhecido e desprovido, sentença reformada de ofício, apenas em relação aos consectários lógicos, à unanimidade. O 147915, dígito 57, 2013, final 00. Algum problema? Não, o 15, teve algum problema no 15? Ah, pois não. 17, então. 14791557. Eu vou pedir paciência para os senhores, que eu ainda estou na fase de estreia. Não, presidente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ai, meu Deus. 2013. Final 0001, apelação cível. Juízo de retratação negativo, agravo interno conhecido e mantido, desprovimento. Acórdão mantido. Eu também fui acompanhada pelos eminentes pares, por quanto à unanimidade. O 18, 56945, dígito 89, 2005, final 0001, apelação e remessa necessária. Recurso conhecido e desprovido em sede de retratação, sentença mantida à unanimidade. O 19, 2640, dígito 50, 2019, 0136, apelação cível, recurso conhecido e não provido, sentença mantida, honorários advocatícios majorados, em consonância com o disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, suspensão da exigibilidade preservada, artigo 98, parágrafo 3º do mesmo diploma legal. A unanimidade. O 20 é o 630852, dígito 13, 2023, final 0000, agravo de instrumento, não conhecido. A unanimidade. O 21 é o 629986, dígito 05, 2023, final 0000/50.000, agravo interno cível, que não foi conhecido, à unanimidade. O 22 é o 629986, dígito 05, 2023, final, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, decisão reformada, à unanimidade. O 23 é o 626538, dígito 58, 2022, final com a sequência de 4 zeros, /50.000, agravo interno cível, não conhecido, à unanimidade. O 24 é o 213256, dígito 49, 2021, final é uma sequência de 301, /50.001, embargo de declaração cível, recurso conhecido e provido, com efeitos infringenciais, à unanimidade. Passamos agora o da relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. O 25, também do SAG, 68516, dígito 29, 2016, final 0112, apelação cível, conhecida e parcialmente provida, recurso adesivo conhecido e provido, sentença reformada, à unanimidade. 26, 4068, 61, dígito 92, 2000, final 0001, apelação cível, juízo de retratação realizado para desprover o recurso da Defensoria por fundamento diverso, sentença mantida à unanimidade. O 27 é o 56518, dígito 88, 2021, final 0112. Apelação cível. Foi reformada a decisão monocrática agravada para conhecer e prover o recurso adesivo da Defensoria Pública, sentença reformada, à unanimidade. O 28, 624645, dígito 95, 2023, final, uma sequência de 4 zeros, /50.001, embargos de declaração cível, aclaratórios conhecidos e acolhidos apenas para suprir as omissões, também à unanimidade.
29 é o 51.226, dígito 72, 2021, final 0161/50.000, embargo de declaração cível, recurso conhecido e provido à unanimidade. O 30 é o 55.489, dígito 32, 2021, final 0167, apelação cível, conhecida e desprovida, sentença parcialmente reformada ex officio à unanimidade. O 31 é 25.3078, dígito 11, 2022, final 0001, apelação cível, conhecida e desprovida, sentença mantida à unanimidade. O de 32, nós temos aqui o 18.2854, dígito 87, 2018, com final 0001/50.001, agravo interno cível, que o eminente desembargador retirou de pauta. Isso. Perfeito. Sistema agora no PJE do... Desembargador Tacílio. Desembargador Tacílio? Senhor. Aquele que tinha duas preliminares ficou para janeiro, né? Ficou para janeiro. Ok. No sistema PJE, nós temos aqui do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. O primeiro é o 22.40.12, dígito 83, 2022, com final 0001. Trata-se de apelação cível que Sua Excelência comunicou que está retirando de mesa. Confirma? Perfeito. O 2 trata-se do recurso 30.928, dígito 52, 2023, final, uma sequência de 4 zeros. É um agravo de instrumento que foi conhecido e provido à unanimidade. Para não passar em branco, é um elogio. Então, Excelência. Não, mas tudo aqui é um aprendizado. Não, a expectativa é melhor possível. Eu quero parabenizar todos os gabinetes. Perfeito. Porque quando eu converso, e aí quem pode enfatizar o que eu estou dizendo é a Nayana, em relação à movimentação dos assessores em relação aos outros assessores. Paralelamente, eles conversam muito a respeito dos temas, né, se há alguma discordância e tal, sempre manejando para uma jurisprudência convergente, e também em relação às dificuldades do PJE, a do site. Então, eu acho uma coisa muito bacana, uma coisa legal do ponto de vista legal e legal do ponto de vista de acordo com a norma, né? Então, eu quero parabenizar todos os gabinetes aqui, né? De Vossa Excelência, de Sua Excelência, desembargador Fernandes, Sua Excelência, desembargador Tacílio, Sua Excelência, desembargador Durval. Durval está chegando agora, Isso. então, talvez não tenha ainda, né, nessa prática e tal, mas eu acho uma providência muito bacana, muito legal, em relação às votações. É exatamente o que eu quero, é um elogio que eu quero deixar registrado aqui. Eu acompanho inteiramente, Vossa Excelência, até porque eu acho louvável essa educação jurídica nossa, porque nós estamos querendo e devemos oferecer a prestação jurisdicional melhor possível, com mais segurança jurídica. Eu inclusive, vinha parabenizando o desembargador Ximenes justamente por essa compreensão. E eu aproveito a oportunidade para parabenizar os demais e dizer que a gente está aqui para aprender mesmo. E eu me coloco à disposição de todos os colegas, mesmo não votantes, para qualquer observação. Evidentemente que depois a assessoria passa para mim a conversa e tudo, né? Não é lógico. É o mais educado a se fazer, né? É o mais gentil e educado a se fazer. Está perfeito. As dificuldades. Nós temos essa dificuldade, mas o Bruno é muito assim receptivo e ele colabora, porque Bruno trabalha... é assessor do desembargador Tacílio. Exatamente, já ouvi falar. Ele participa muito. Os dois Brunos.
Ainda temos o... É Bruno demais, mas graças a Deus, todo mundo muito bom. Porque nós temos o Bruno do PJE, que está sempre conosco. Eu estou até estranhando a ausência dele hoje. Ah, é? É porque ele só aparece no final. Mas justamente para tirar todas essas inconsistências, nos deixar cada vez mais à vontade. Mas bem oportuna a manifestação do desembargador Paulo Ponte, como de costume. Aqui, passando para o de número, é o terceiro daqui da nossa pauta, do PJE, do desembargador Tarcílio. Nós temos... perdão, desembargador Paulo Ponte. É o 208965-40-2020, e no final 0001, trata-se de uma apelação cível que foi conhecida e desprovida à unanimidade. É como o desembargador Paulo Ponte falou, ele não mais tem nome, ele agora é o segundo gabinete. E eu também estou me amoldando a essa ideia. Eu sou o quarto, o Tarcílio é o quinto. Ai, meu Deus. Vamos nós. Aqui, que está para o 4, nós temos o 50.201, dígito 38/2021, final 0027. É uma apelação e remessa necessária. A remessa necessária não conhecida, o recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido à unanimidade. O quinto é o processo 3.298, dígito 93/2023, com final sequência de 4 zeros. Trata-se de agravo de instrumento que foi conhecido e parcialmente provido à unanimidade. O 6 é o processo 27.4776, dígito 10/2021, com o final 0001. É uma apelação e uma remessa necessária. Apelação cível conhecida e desprovida à unanimidade. Agora, findando os do eminente desembargador Paulo, passamos aos de minha relatoria. O 7 é o 5895, dígito 09, 2019, com final 0106. Recurso conhecido e provido parcialmente, sentença reformada em parte, à unanimidade. O 8 é o 16.1447, dígito 88, 2019, final 0001. Trata-se de apelação e remessa necessária. A remessa necessária foi inadmitida. O recurso da Fazenda Pública parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. À unanimidade. O 9 é o 3.099.4, dígito 32, 2023, final, uma sequência de 4 zeros. Trata-se de um agravo de instrumento que foi prejudicado, incompetência da Justiça Estadual reconhecida, com a consequente remessa à Justiça Federal à unanimidade. O 10 é o 20.10.26, dígito 46, 2022, final 0160. Trata-se de um agravo interno cível que não foi... É uma apelação, mas o agravo interno vem, como antes era, né? Anexado nos próprios autos da apelação. Então, o agravo interno cível não conhecido à unanimidade. O 11 é o 529, dígito 68, 2021, final 0101. Trata-se de uma apelação cível, recurso do município conhecido e desprovido, recurso dos autores conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte à unanimidade. O 12 é o 3.731, dígito 97, 2023, uma sequência de 4 zeros.
Trata-se de agravo de instrumento que foi conhecido e não provido, a decisão foi mantida também à unanimidade. Passamos agora da relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. O 13 é o 30.070, dígito 26, 2023, final 0160. Trata-se de apelação civil que foi conhecida e desprovida, sentença reformada ex officio à unanimidade. O 14 é o 21.57.46, dígito 10, 2022, final 0001, apelação civil conhecida e não provida, sentença mantida à unanimidade. O 15 é uma apelação civil cujo número 550.49, dígito 60, 2019, 0117 é o final. Apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada à unanimidade. 16 é o 13.7582, dígito 75, 2015, final 0001, apelação civil. Dentro, obviamente, tinham embargos de declaração que foram rejeitados com a aplicação da súmula 18 deste sodalício, porquanto recurso conhecido e não provido, à unanimidade. O 17 é o 47.776, dígito 85, 2012, final 0064. Trata-se de uma apelação civil que foi retirada de pauta. Confirmado, né, Excelência? Muito obrigada. O 18 é uma apelação civil com o número 534, dígito 21, 2021, final 0027. O recurso do município foi conhecido e parcialmente provido, o recurso do autor conhecido e desprovido, sentença parcialmente reformada, inclusive de ofício, à unanimidade. O 19 é o 20.10.01, dígito 33, 2022, final 0160. Trata-se de uma apelação civil que foi conhecida e não provido, o recurso da parte autora admitido e provido. Sentença reformada, inclusive ex officio, à unanimidade. O 20 é o 30.034, dígito 81, 2023, final 0160, é uma apelação civil que foi conhecida e desprovida, sentença reformada ex officio, à unanimidade. Findamos aqui os nossos processos para julgamento. Eu indago dos eminentes pares se desejam alguma manifestação. Da minha parte... Facultada a palavra. Obrigada, Da Excelência. minha parte, eu não tenho nenhuma observação. Perfeito. Senhora presidente, eu só queria aqui fazer assim, um registro de homenagem ao genitor, ao saudoso genitor do desembargador Paulo Pontes, que na quinta-feira passada, ele, se vivo fosse, estaria completando 100 anos de idade. Então, é uma data significativa para todos nós, não só pela solidariedade ao desembargador Paulo Pontes, mas para reverenciar a memória do grande professor de Direito Processual da Universidade Federal do Ceará, da nossa Faculdade de Direito, que é o professor Miramar da Ponte. Era um professor que ele não se restringiu às fronteiras do estado do Ceará. Era um nome conhecido e respeitado no Brasil pelo seu talento, pela sua competência na área do processo civil. Não tive o prazer de ter sido aluno do professor Miramar da Ponte, porque ele faleceu muito novo, mas estive presente lá no seu velório, na sua casa, porque duas de suas filhas eram minhas colegas de turma, né? A Anaí e a Ana Lúcia, e sempre tivemos essa afinidade, essa amizade muito grande, que também
cultuamos com o professor Paulo Pontes. Então, eu queria fazer esse registro, naturalmente, oficiando à família essa nossa confraternização por esse centenário do professor Miramar da Ponte. Muito bom o registro de Vossa Excelência, até porque vai satisfazer também uma curiosidade minha. Nós estivemos na mesma época na Universidade Federal, não foi, do Ceará? Só que Vossa Excelência, eu acho que já estava... Eu acho que já estava... Eu terminei em 1977. Um ano antes de mim. Eu terminei em 78, então... Mas eu ouvia sempre, por incrível que pareça, no Departamento de Direito Público. Eu sempre gostei muito de direito público, mas fui monitor... Foi monitor... não do direito público, fui monitor da cadeira de introdução do direito, que era no departamento de processo. De processo, né? Era. Aí... Muito boa no nosso momento ali na Universidade Federal. Submeto aqui o voto apresentado, o qual eu de pronto já digo que acompanho, até não só pela amizade que eu nutro com o desembargador Paulo Ponte, mas realmente pela pessoa que foi o professor Miramar da Ponte. Inclusive era citado em várias oportunidades. Desembargador Durval. Eu também me acosto à manifestação do desembargador Fernando Chimenez. É lamentável que eu não tenha sido aluno, porque quando eu ingressei na universidade, eu estava saindo, o desembargador estava saindo também, como já formado, e eu ainda, porque eu sou da turma também de 78, exatamente. Eu não tive o privilégio, mas lá eu ainda encontrei vários professores que eram catedráticos ainda, né? Eu, infelizmente, não... Mas de nome, evidentemente, o nome é uma grande referência. Eu até anotei, desembargador Paulo, erroneamente, que fosse um luminar, né, do direito administrativo. Mas o desembargador Fernando falou em processo também, processo civil. Pois eu fico Doutor Acílio, Vossa Integralmente Excelência. eu me acosto e faço as minhas saudações ao professor Miramar em nome do desembargador Paulo. Agradecer as palavras carinhosas do desembargador Fernando, e que foram sublinhadas não somente por Vossa Excelência, como Sua Excelência, o desembargador Durval e o desembargador Tarcísio. E dizer realmente, aqui eu vou com toda sinceridade, meu pai realmente tinha muito valor. E o maior valor dele era a dignidade, que eu sempre pauto na minha vida, nunca deixei de ter essa dignidade. E o papai fez uma vida profissional aqui, e ele ganhou proporção a que se refere o desembargador Fernando, nacional, porque ele foi examinado pelo professor catedrático, do professor Buzardi, que foi autor do Código de 39, né? Não, o Código de 73, né? 73. 39 é o antes dele, né? 39, 73 e 2015. Exatamente. E ele foi examinador do papai, o papai tirou o primeiro lugar, ele ficou gostando muito do meu pai, e todas os eventos que tinham nacionais, ele convidava meu pai. Não somente para o anteprojeto, o papai funcionou, com Frederico Marques, com Xavier de Albuquerque, lá do Pará, né, Manaus, né? Ele foi do Supremo Tribunal Federal, então, uma série de professor Celso Neves, muitos professores, né? E ele sempre convidava. Por exemplo, o papai, ele, no evento de aniversário do Rui Barbosa, o papai fez o discurso representando a OAB Nacional. O papai foi convidado. Depois, eu estou dando só um recorte assim, né? Depois ele foi convidado para trabalhar com o professor Buzardi. Para ir para lá. Se o papai fosse... E o papai não era assim, né? Essa coisa de cavando lugares e tudo. E o papai não quis. Disse, professor, eu não quero ficar com a minha família. Você vê como o papai era, né? Agora, o seguinte, eu sempre digo isso. Foi exatamente que eu estava perto de namorar, casar com a Guirlanda. Eu disse, se eu tivesse ido para Brasília, ele não teria voltado mais. Como o Buzardi ficou no Supremo, ele naturalmente
ia sair do gabinete para um outro tribunal, aquele tribunal de alçada naquela época, de Tribunal Federal de Recursos. Né? Então, o papai tinha esse valor, fora os trabalhos publicados e tudo mais. Mas, enfim, o papai era a dignidade em pessoa que eu procurei manter na minha vida. Espalhando essa dignidade, advocacia, faculdade, Ministério Público, promotor e procurador, fora os cargos dentro da própria instituição e aqui no tribunal. Então, eu me orgulho muito disso, ele ter servido de um farol, um norte, para eu fazer minha vida. Colegas, muito obrigado pela homenagem, estou muito satisfeito. Desembargador, eu vou me permitir a usar um provérbio: quem sai aos seus não degenera. Eu acho assim, o senhor tem toda a razão de admirar e amar muito sua esposa, porque foi a primeira coisa que ela disse. Quando você conhecer melhor o Paulo, cuidado para não se apaixonar. Ai, mas brincadeiras à parte, trazendo aqui para a sobriedade que merece a moção que foi levantada, o voto. Você, por gentileza, minha amiga. Eu quero o documento, doutora Ana. Pronto, providencia. Eu agradeço. Agora aqui eu vou pedir desculpas a minhas duas amigas ali, pelo amor de Deus. A doutora Ana Cristina, na Defensoria Pública, e a doutora Jane Meire, né? Porque da outra vez eu, inclusive, errei até o nome da minha colega Maria, ô tristeza. Minhas doutoras, sintam-se abraçadas, uma excelente semana. Muito obrigada por estarem conosco. Muito obrigada, boa tarde a todos. Já desejando aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Já está se avizinhando o recesso, né? Então, desejo a todos umas boas festas, com muita saúde e paz em família, que é o que importa, né? Para todos. Eu desejo o mesmo para a senhora, se duvidar o dobro, que é para a senhora ficar ainda mais e mais, né? Feliz estando conosco também. Doutora Jane Ruth, Jane Meire, quer dizer alguma coisa, minha amiga? O áudio da senhora não está ligado. Eu me acosto aqui, doutora, a tudo que foi dito aqui, especialmente sobre o pai do doutor Paulo, o desembargador Paulo, e eu só queria complementar, dizer que também para mim é uma honra saber e conviver com ele dentro do Ministério Público, e isso ele herdou do pai dele, a dignidade, o respeito, o conhecimento, a competência, e isso e também é muito vivo entre os desembargadores dessa turma. E quero só finalizar desejando Feliz Natal também, mas eu acho que a gente ainda vai ter outra sessão, né? De 18, minha amiga. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Depois de todas as falas, vou declarar encerrada, que está todo mundo querendo voltar para os seus gabinetes. Muito obrigada.